Olá, meu nome é Ricardo Lopes, sou rubro-negro e não sou youtuber, mas amo falar sobre o Flamengo, amo o Flamengo desde moleque. Eu sou flamenguista desde 1995, desde os meus 6 anos de idade. E tudo o que concerne ao Flamengo realmente mexe comigo, né? É mais do que só uma paixão. Aqui atrás eu tenho muitas camisas do Flamengo. Se eu fosse pendurar aqui atrás, não ia ter onde, né? Então aqui eu tenho uma bandeira só e uma camisa autografada pelos jogadores que eu consegui com um amigo. E então eu só coloquei ali provisoriamente. Espero que o meu áudio esteja bom. Bom, eu vou falar aqui sobre algumas coisas que estão rondando o Flamengo. A gente está em setembro de 2021, vai ter eliminatórias da Copa e então os clubes estão com uma semaninha de folga aí. E algumas coisas rondando o Flamengo muito importantes, como por exemplo a sequência de goleadas que o Flamengo andou aplicando nos seus adversários, futebol vistoso, um futebol de encher os olhos, coisa que o nosso querido amigo Rogério Ceni, São Paulino, não conseguia fazer funcionar no Flamengo. E algumas coisas muito importantes nas semanas são decisivas. Por exemplo, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Estou aqui no GE Flamengo e esse cara aqui está rondando as manchetes, né? Davi Luiz. Sobre ele, eu não vou gastar meu tempo falando sobre esse cara, enquanto ele não for jogador do Flamengo. Porque, sim, tem uma coisa que eu mudei de opinião também recente, tá? Sobre esse tema aqui. O Davi Luiz tá esperando o Benfica, essa que é verdade, ou um clube da Europa. Eu tava pé da cara com isso, porque na minha visão ele tava colocando o Flamengo em segundo plano. Mas, cara, o canal do Fernando Gil me fez mudar o pensamento, que é assim, esse cara aí jogou a vida inteira dele na Europa, quase, praticamente, a maior parte da vida. Jogou no Benfica, se identifica com a torcida, mora na Europa, ganhar em euro, cara, é outra realidade. Vai vir aqui jogar no Flamengo, por maior que o Flamengo seja, o Flamengo é o maior da América, mas ele vai enfrentar confrontos aqui contra a Juventude, naquele estádio horroroso lá que chove e o gramado empoça, sabe? Vai jogar contra o Boa Vista, vai jogar contra o Madureira no Campeonato Carioca. Então, assim, ele vai ter grandes confrontos com os sul-americanos na Libertadores, sim, mas ele vai deixar um patamar de europeu para se submeter aos desafios que o Flamengo vai se submeter. Jogar no Flamengo é uma das maiores honrarias que um jogador de futebol, mesmo não sendo flamenguista, vai ter na carreira. Mas ele não tem identificação nenhuma com a gente. Então vamos aguardar para ver o que esse cara aqui vai fazer da vida. Enquanto ele não decidir. Sim, tem um monte de youtuber falando sobre ele aqui. Eu não vou falar mais do que isso, não. Não quero deixar isso para minha posteridade. Quero falar sobre esse cara aqui, ó. Saiu essa matéria aqui do Caemota. O Caemota é um cara de muita credibilidade. Mas eu acho que ele é um cara meio puxa-saco também. Não, assim, não no mau sentido, não no sentido pejorativo, vai. Ele é um cara assim, cheio de disclaimer, cheio de. Ele é um cara low profile, né? Ele é um cara tranquilão, né? Mas ele às vezes acaba puxando o saco, então eu não tenho muita paciência. Só que assim, essa matéria que ele escreveu aqui hoje do Renato Gaúcho, eu achei muito feliz. Ele é um jornalista muito competente, né? Então ele fala assim, ó. Além da motivação, deixa eu colocar o óculos aqui, gente, que pô, final do dia, à noite já tá difícil aqui. Além da motivação, bastidores dos 50 primeiros dias de Renato Gaúcho no comando do Flamengo. De intensivão com os zagueiros até a decisão surpreendente de sacar a Rascaeta contra o Grêmio. Isso aqui ó, foi algo completamente inesperado. Na transmissão do jogo, quem assistiu aquele dia viu que o LED, o Carmona, achou que fosse tirar o Michael. E o Grafite estava na transmissão, ele falou, ó, acho que vai tirar o Arrascaeta. E o Grafite acertou, o Grafite manja de bola. Treinador desmistifica a imagem de que é apenas bom de gestão de grupo. Essa matéria é bem legal, né? Mas ela traz algumas coisas que eu vou vir aqui para baixo para a gente ler melhor aqui, tá? Ó, o GE foi atrás dos bastidores dos primeiros 50 dias de trabalho do treinador do Flamengo e principalmente em busca de uma resposta, né? O que tem além do Renato Boa Praça, que é o treinador brasileiro
perdão, que o torcedor brasileiro se acostumou a ver e até rotular, relatos indicam orientações ao pé do ouvido, reuniões e mais reuniões na sala de vídeos e até mesmo um disciplinador. Então, aqui tem alguns relatos bem interessantes, que só um jornalista setorista do clube, como o Caio Mota e da Globo, que ainda não, a gente pode até não gostar, mas esse cara tem influência lá dentro, ele tem esse tipo de coisa aqui, ó. Das lendas que cercam os trabalhos de Renato, a que mais circula no mundo da bola é de que o auxiliar Alexandre Mendes é seu grande guru tático. Isso aqui é verdade, o Renato não esconde, né? E também não tem nada de errado. Muitos treinadores trabalham dessa forma. O próprio Guardiola tinha isso no Domenech, por incrível que pareça, né? Então, nem sempre o auxiliar, que é bom de tática, é bom como técnico, né? Isso ficou provado com o Domenech. Profissionais do dia a dia do Ninho definem a parceria como uma sintonia em comum, com muitos debates, mas a palavra final sempre é do treinador. Um episódio que chamou a atenção foi a escolha pela saída de Arrascaeta no intervalo da goleada 4-0 sobre o Grêmio em Porto Alegre. Que foi ali uma coisa interessantíssima, né? O Flamengo mal no primeiro tempo, sendo pressionado. Se fosse o Rogério, o Flamengo ia entrar desligado no segundo tempo e ia tomar um gol. O Flamengo podia até sair na frente do placar, mas se voltou do segundo tempo, ia tomar um gol, como acontecia direto. Lembra aquele jogo contra o Bahia, o Flamengo ganhando 2-0? Tomou um sufoco lá, tomou uma virada do Bahia, pelo amor de Deus. Enquanto os jogadores tentavam se recompor da atuação ruim no primeiro tempo, com direito à expulsão de Isla, Renato se isolou no vestiário. Alexandre Mendes e Marcelo Salles avaliavam opções e a saída de Michael, que tinha acabado de entrar no lugar do Bruno Henrique, que estava lesionado, né? Chegou a ser cogitada. E aí que o treinador deu a ordem. Porque o treinador tem que ser soberano, né? Por mais que ele tenha seu corpo técnico, os seus auxiliares, ele tem que... É a palavra dele que tem que valer. Até porque no final, na entrevista coletiva, quem vai lá da entrevista é ele, né? E aí o que ele fez? Ele tirou o Diego Arrascaeta e botou o Mateuzinho e o Thiago Maia. Eu, sinceramente, nesse jogo eu tinha certeza que ele não ia tirar o Arrascaeta. Ele fez, eu fiquei de cara, né? Se desse errado, ele tava muito ferrado, mas ele sabia o que tava fazendo. E olha só, o silêncio de espanto foi interrompido pela explicação da postura que o Grêmio apresentaria com um a mais, justificando que Michael e Everton Ribeiro seriam capazes de dar opções de contra-ataque sem fragilizar a marcação pelos lados do campo. Renato explicou ainda que com as características de Arrascaeta, outros jogadores ficariam sobrecarregados na marcação. Após a goleada, elogios tomaram conta do vestiário. Isso aqui, ó, é um negócio que marca. Porque os jogadores estão falando entre eles, pô, o que o cara fez, putz, deu certo, o cara é fera mesmo, o cara sabe o que tá fazendo. E aí, cara, quando o treinador tem o respeito do grupo, ele tem tudo. Né? Como o Renato gosta sempre de dizer, eu falo brincando, às vezes eu brinco de tentar imitar o Renato, ele fala assim, ó, é o que eu sempre digo pra vocês, eu confio no meu grupo e o meu grupo confia em mim. Ele adora falar isso, né? E é verdade, é o que ele tem feito, né? Os vídeos, por sua vez, têm papel fundamental no que Renato deseja passar ao time taticamente. E foi este o artifício utilizado logo na primeira semana para tentar resolver um dos principais problemas da equipe, a defesa. O treinador se reuniu com todos os zagueiros e exibiu imagens do que considerava errado, fosse no posicionamento, fosse nas tomadas de decisão. Dias depois, no vestiário de Pituaçu, aquela goleada por 5-0 em cima do Bahia, né? Ele estava aqui, relato aqui da matéria, diz que ele estava deixando o local do jogo para ir, aliás, deixando ali o vestiário para ir até a sala de entrevista coletiva, e aí ele passou pelo Brás e pelo Bruno Spindel e disse com um sorriso de canto de boca, de nada, vem a cara do Renato, né? Vem a cara do Renato. Renato, ele se acha, mas o cara pode, né? O trabalho do cara é impecável. O recurso dos vídeos também é utilizado à exaustão no preparo para os jogos. Só que ao contrário do que acontecia com o Rogério Ceni, o material exibido não tem base nas atuações dos próximos adversários. Renato se atém às correções e orientações do que deseja do próprio Flamengo e deixa para falar do rival somente nas preleções após reunião com seus auxiliares. Você imagina o seguinte, você é um jogador que está perdido em campo, está jogando mal, a torcida está batendo em você o tempo todo. O que você precisa? Que você vá lá antes do jogo e veja o que o teu adversário faz, como que ele se posiciona taticamente e tudo mais.
e você tá mal, você sabe que a cobrança é em cima de você, você precisa saber o que você tem que fazer para melhorar. O Rogério Ceni queria mostrar que o coletivo, o grupo, o adversário, ia oferecer de ameaça para o Flamengo. Claro que isso é importante, mas mais importante para o jogador que tá mal é ele, primeiro, ele ter a confiança do treinador, e segundo, ele saber o que ele tem que fazer para melhorar. O Mister fazia isso muito bem. O Domenech não fazia isso. Isso já até saiu no GE na época lá, que o Domenech ainda era técnico. E o Rogério também não fazia. E o Renato faz. E é por isso que tá dando certo, porque esses caras sabem jogar bola. Não vieram parar no Flamengo de graça. O ritual é padrão, seja no ninho ou em jogos fora de casa. Pela manhã, o treinador se junta com os auxiliares, com a equipe de análise de desempenho, departamento médico, com o Juan, gerente técnico, Fabinho, gerente de futebol, Gabriel Skinner, supervisor. Passa a limpo logística, programação, detalhamento sobre adversário. O tema só entra em pauta com os jogadores na pré-eleição. O tema, no caso, o tema de falar do adversário, né? Só entra em pauta com os jogadores na pré-eleição em ajustes finais. Porque daí sim, você já sabe o que você tem que fazer, você sabe o que está errando. E agora você vai entrar em campo minutos antes e o cara fala assim, ó, cuida que teu adversário vai atacar pelas laterais. Nessa nossa formação aqui, ele vai vir pelos flancos. Não, ele vai vir pelo meio. Não, ele vai vir com bola rifada. Então, isso é bacana. O Renato sabe como lidar com esses caras, né? E olha só, nos primeiros dias de Flamengo, 2 jogadores receberam atenção especial, o Ilharão e Everton Ribeiro. O primeiro, para um papo bem objetivo, voltaria a ser volante, coisa que ele sempre deixou claro que ele gosta mais. Já que o Everton Ribeiro foi mais para melhorar o rendimento, que tinha caído. O Everton sabe jogar, né, gente? Isso aí é falta de confiança, né? O cara tava sem confiança. E aqui é a parte mais interessante. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 11 minutos? Tá bom. Vou até 15, tá bom. Quem não precisou nem de reunião para se alinhar com o Renato foi Gabigol. A sintonia foi imediata e o treinador logo contornou qualquer clima de tensão por conta da punição imposta pela diretoria na volta da Copa América. Lembra que o Gabigol era para ter se apresentado ao Flamengo, não foi direto para São Paulo por conta da seleção. Deu aquele rolo todo, né? Mas o Renato contornou isso muito bem, a gente até tinha esquecido disso. O ponto de destaque aconteceu no vestiário da Arena Corinthians, no intervalo da vitória por 3-1 pelo Brasileirão. Mesmo com 3-0 no placar, Renato pediu que o time não diminuísse o apetite ofensivo e cobrou mais gols. De imediato, Gabriel se levantou e foi apertar a mão do treinador na frente dos companheiros, dizendo: finalmente, era o que precisávamos escutar de um treinador. Aí, meu amigo, aí você ganhou o grupo inteiro. Você ganhou o camisa 9, o líder do time, que é o Gabigol. O Gabigol a temperatura do sangue do Flamengo é a temperatura do sangue do Gabigol, cara. Se o Gabigol tá pilhado, o time fica pilhado. Ele é o camisa 9 do time e acabou. A gente pode botar quem quiser de capitão. É o Gabigol que incendeia o time quando ele quer, cara. Você vê, botou sangue no olho do Gabigol na arena do Grêmio, lá os dirigentes provocando o Gabigol, o que ele fez, né? Olha contra o Santos também. Foram lá provocar o cara, olha o que ele fez. Então esse cara tem um poder de incendiar o jogo, e quando você ganha ele, você ganha o grupo inteiro, né? Quer dizer uma frase dessa aqui na frente dos companheiros, putz. Entendeu? E assim, tudo bem, o Flamengo voltou desse jogo no intervalo e não fez nenhum gol, ainda tomou um no final, né? Mas daí o Corinthians se fechou completamente, esperou lá nos últimos 15 minutos para atacar o Flamengo, né? O Flamengo com o jogo ganho. O Renato, bom de onda, se transforma em disciplinador quando o assunto é horário. Coisa que o Domenech também não tinha. O Rogério era pontual, o Domenech não. A orientação era para que toda a comissão técnica marque em cima dos jogadores no cumprimento da programação divulgada internamente. Treinos, vídeos, sala de ônibus, essas coisas, né? Chegando na parte final aqui da matéria, por fim, a rotatividade do time tão comum nos tempos de Grêmio deu lugar a uma diminuição na carga de treinamentos. A ordem é que quem não se sentir 100% descanse e priorize a recuperação para os jogos. E na reta final aqui da matéria, né, nas vésperas das partidas, as atividades com bola nunca passam de 1 hora. E com o Rogério chegava em torno de 2 horas. E o Renato praticamente aboliu o rachão, tira a atividade final para ajustes táticos e pontuais. Esses caras sabem jogar bola, isso é ajuste, não vai desgastar os caras inteiros em rachão. Você lembra que o Diego Ribas falou no passado assim, ó, olha, não adianta a gente se enroscar nos rachões e não ganhar os jogos. Porque nos treinos do Rogério, os famosos treinos maravilhosos do Rogério Ceni, que ele falava, né? Que o treino dele era muito bom. Eu nunca ouvi o Renato falar isso.
E aí adianta, treinava bem e não jogava nada. O time jogava apático em campo, lembra? Tomava um gol de contra-ataque direto, tomava bola nas costas dos zagueiros, as linhas afastadas, era terrível, terrível. A zaga do Flamengo era totalmente frágil ali com o Rogério, né? E olha só que interessante, todo esse processo conta muito com a participação dos jogadores, principalmente os mais experientes. Se quando estava distante Renato acostumou-se a falar que era fácil trabalhar com esse elenco milionário, agora de perto ele faz questão de dar liberdade para que o entrosamento natural de quem está há quase 3 anos juntos seja potencializado. Sensacional, né? E aí termina aqui, né, com as estatísticas de que, olha só, olha que coisa. Putz, cara, isso aqui é um negócio que lembra 2019, né? Com 12 vitórias, um empate, uma derrota, 45 gols marcados, 10 sofridos em 14 jogos. O cara tem 35 gols de saldo em 14 jogos. 35 gols de saldo em 14 jogos. É um negócio impressionante. Renato se reapresenta com o elenco nessa quarta-feira para seu 53º dia como treinador do Flamengo. Faltando pouco mais de 3 meses para terminar a temporada, o treinador busca títulos para ir além da motivação, dos vídeos, das orientações e outras coisas mais. E para nos ajudar, o Mister foi dar uma provocada no Renato, semana passada, né? Dizendo que o Renato não ia conseguir fazer o que ele fez no Campeonato Brasileiro. Ótimo, porque daí agora o Renato, com o ego ferido, vai atrás e normalmente ele consegue, né? Então, achei muito importante essa matéria do GE, porque tem muito alcance e enfatizar o trabalho do Renato é muito importante para dar confiança para ele. Ele fala tanto que dá confiança para os jogadores, ele também precisa de confiança como treinador. E ele tem conseguido isso com os resultados, com o feedback do elenco para ele. Então, acho que o Flamengo está no caminho certo aí. Precisa reforçar a zaga? Precisa. Davi Luiz é um bom nome? Eu não gosto do Davi Luiz, mas o Flamengo a gente acha que é melhor do que a gente tem Léo Pereira e Gustavo Henrique. Uma vez que o nosso querido Rodrigo Caio vive no departamento médico, né? Tá quase tirando aí o diploma de medicina, de tanto tempo que ele passa no departamento médico. Então, vamos aguardar as próximas horas aí para ver a definição do caso do Davi Luiz e, independente disso, eu estou confiante nesse Flamengo. Tem um grande grupo na mão, excelente. Andreas Pereira joga muita bola, mostrou isso ali já no primeiro jogo. O Kennedy também tem bola. E acho que temos agora um treinador à altura do clube aí. Tenho certeza que nós vamos ganhar algo importante esse ano aí. Forte abraço a todos, saudações rubro-negras a todos vocês.